Agora a gente segue para a discussão sobre território. Nosso segundo painel dessa manhã vai focar em cidades inteligentes, sustentabilidade e resiliência. Tema importantíssimo que está extremamente alinhado com a economia nos dias de hoje. Para conduzir esse painel, temos a honra de convidar Marcelo Fiorini, diretor de Produto e Atendimento do Sebrae RJ. E para compor esse painel participam também Felipe Henriques, diretor do Cefet Campus Petrópolis, Thaís Ferreira, diretora executiva do Serratec, Luciane Oliveira, sócia da Equilibrium Soluções Sustentáveis, e Rodrigo Machado, chefe de gabinete da presidência do CREA-RJ. Sejam bem-vindos. Obrigada, gente. Meninas, obrigado. Sejam bem-vindas. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Cadê a Luciane? Podemos começar? Bom, pessoal, bom dia a todos novamente. Eu quero, na verdade, aqui como mediador, a gente tem um tempo um pouco curto, então acho que a gente não vai ter muito tempo para fazer uma troca muito grande, mas como são 4, eu queria levantar aqui algumas questões e pedir que vocês comentassem depois, obviamente se apresentando, contando um pouquinho da história de vocês. Acredito que aí, sei lá, uns 5 a 10 minutos cada um, a gente consegue desenvolver aqui, talvez uma réplica, alguma coisa do tipo, né? Esse nosso painel é sobre cidades inteligentes, sustentabilidade e resiliência. Eu queria trazer a reflexão para vocês de que hoje a gente tem trazido esse tema, né? Eu trouxe esse tema para o Sebrae, foi um tema que eu mergulhei muito nele quando eu fui secretário lá atrás, e eu trouxe de volta agora para o Sebrae para a gente discutir com os municípios, né? A gente trazer essa questão das cidades inteligentes. Mas eu queria que vocês falassem para mim o que vocês enxergam como uma cidade inteligente. Muitas vezes as pessoas pensam muito em tecnologia associada à inteligência, né? As pessoas acham que uma Smart City depende somente de tecnologia, quando na verdade tecnologia é só um instrumento para a gente executar aquilo que a gente quer fazer. Quando a gente fala de inovação, pensa-se novamente em tecnologia. E às vezes nem só a tecnologia traz inovação, a gente pode inovar em qualquer processo, né? Em qualquer coisa que a gente faça, que não envolva tecnologia principalmente. A sustentabilidade é um outro tema muito caro, muito importante. A gente teve agora lá um painel lá no Sebrae, semana passada, no qual a gente falou sobre esse tema e a resiliência, que é os municípios se prepararem, né? Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa... É difícil até, né? A gente pensar um pouco assim, quer dizer, como que a cidade pode ser inteligente sem envolver somente recursos? Porque quando a gente fala em cidade inteligente, fala em tecnologia, tem que estar falando de recursos pesados, que a maioria dos municípios hoje aqui não tem recursos para trazer essas tecnologias, né? A gente tem caminhos. E aí, quando eu trouxe esse tema para o Sebrae, eu trouxe no sentido de a gente mostrar aos municípios quais seriam esses caminhos para atingir esse objetivo. Mas até que isso aconteça, e é um processo demorado, e muitos gestores públicos, infelizmente, não enxergam, porque assim, o tempo é muito curto, né? Então ele fica vendo aquela coisa do varejo. Eu vou implementar aqui uma situação X, eu vou implementar ali uma situação Y. E ele não pensa num projeto, num desenvolvimento de um projeto, né? Hoje mesmo eu estava vendo ontem um programa sobre a China, que a China tem, eu vou de um lado e volto para o outro, mas é isso aí mesmo, é só para vocês ficarem pensando depois. Mas a China tem um partido único e eles têm um planejamento de 80 anos, os últimos 80 anos. Então você vê eles hoje engolindo, né, o Ocidente com soluções que a gente já começou a praticar 40, 50 anos atrás. Então você vê Nova York, Chicago, as grandes cidades americanas com problemas crônicos e eles resolvendo isso em 3, em 4, em 5 anos, né? Implementando metrô, trem de alta velocidade, uma série de outras coisas. Mas isso tudo vai naquela questão do planejamento, do quanto tempo você investiu naquilo ali.
O nosso político, infelizmente, o horizonte dele é muito curto. Então, ele só investe naquilo que vai dar resultado imediato para ele. Quando você fala de uma solução que vai levar 3, 4, 5 anos, que ele vai deixar para o outro, que vai vir depois, e muitas das vezes esse outro, quando ele entra, ele não abraça aquele projeto que você tinha andando, você não consegue executar nada. Então, a gente vê nos últimos anos, né, os nossos municípios avançando e retrocedendo. Só para vocês terem uma ideia, e aqui não é crítica a ninguém, não, só constatação de fatos. Eu implementei a Sala do Empreendedor, nós ganhamos prêmios pelo Sebrae, quando eu fui secretário, eu nem era diretor do Sebrae. E aí eu saí 4 anos, fui fazer outras coisas, quando eu volto e vou para o Sebrae, eles me convidam para reinaugurar a Sala do Empreendedor em Petrópolis. Então, vocês imaginam o quanto isso é triste, decepcionante, você ter que voltar. Aí nós estamos falando de quase 8 anos depois, para inaugurar alguma coisa que hoje era para ser referência no Brasil, se tivesse dado continuidade. Mas não, o cara vai e... Não, isso aqui eu não quero. Aí ele cria a ruptura, não é política pública. E quando a gente fala de Smart City, de cidades inteligentes, se a gente não tiver esse olhar, essa visão, a gente nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum. Porque um implementa para 3, 4 anos e larga, o outro vem, não quero mais fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Aí ele vira para o outro lado. Então, um vem e faz, vou monitorar as encostas, fazer isso, aquilo, outro. Aí o outro vem, não, agora eu vou fazer sinais inteligentes, etc, etc. Então, era isso que eu queria, assim, rapidamente, né? Eu acabei falando muito, mas era só para criar essa primeira reflexão para nós aqui, para vocês comentarem esse assunto e trazerem um pouco também do conhecimento, da experiência de vocês, para que a gente possa compartilhar com a nossa plateia aqui esse tema que é tão importante. Eu acho que é o tema do futuro. A gente só vai avançar se a gente tiver esse olhar. Por favor, quem vai ser a primeira? Acho que a Luciana aqui. Desculpa, o Felipe, né? Como é que a gente vai fazer aqui? Você está com o microfone, vai, Luciana. Bom, som. Som. 1, 2. Som. Foi. Obrigada, Marcelo. Bom dia a todos. Quero dizer que é uma honra estar aqui e não quero me alongar com as apresentações, até porque elas fazem parte do que a gente está construindo para discutir cidades inteligentes. Eu sou petropolitana, 48 anos, fui para a área da engenharia, disse aqui o querido parceiro aqui do CREA, depois dos 30 anos, e aí vi grandes oportunidades de discutir cidade. Eu falo que sempre sustentabilidade é mordomia, é um outro tema que eu gosto muito de falar, que é a forma de cuidar. Só que, quando você olha para os temas de forma individualizada, eu sou engenheira ambiental de formação, e aí você vai entender o caminho por que os cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes. O engenheiro ambiental de formação que se pós-graduou em saneamento, estruturou soluções baseadas na natureza e ficou ali no chão de fábrica dos projetos, das estruturas, na empresa privada, no setor privado. Trabalhei mais fora da cidade do que aqui, vi grandes transformações a nível de Fundação Vale, estruturas na África, participei de projetos fora. E, quando você volta para a cidade, voltei por uma questão familiar, saúde, e olhei e disse, não, nós temos algo para fazer aqui. É possível. Só que a multissetorialidade, essa é a minha provocação inicial, é o que, na minha opinião, e nós, enquanto Equilibrium Soluções Sustentáveis, que é daí que nasce a Equilibrium, ela começa, então, a observar exatamente o que o Marcelo disse. O sistema público, a gestão pública, ela não está ainda responsabilizada. Estivemos, eu e Felipe, lá na conferência dos ODS, falamos sobre isso, o painel nosso lá foi isso. A gestão pública não está responsabilizada ainda, de forma adequada, a se comprometer com isso. A iniciativa privada está brecada, porque ela não consegue acessar, e o que ela faz, ela acaba fazendo de forma um pouco mais autônoma, a exemplo da Sala do Empreendedor, da CEP, do Serratec, de instituições que acabam não conversando. Gostei demais de ouvir o colega aqui da Divisão de Desenvolvimento Territorial, dizendo que sem governança, sem estrutura, isso não acontece.
Se a gente olhar para as ISOs, existem ISOs, parâmetros de padrões, a 37.120, cidades inteligentes, cidades sustentáveis, mas isso não criou estrutura de governança aplicada. E aí, então, já passo à frente, porque é por isso que eu estou aqui. Eu tenho me debruçado. Nós idealizamos, enquanto Equilíbrio, no ano passado, o primeiro fórum com a presença da Thaís, Serratec, apoio máximo, o ESG Serra Summit. ESG para além de um tema da moda, ela propõe isso. Intersetorialidade entre o pilar ambiental, a realidade social de uma cidade e a governança como guarda-chuva disso. Então, nós temos nos especializado nisso. Atualmente, estamos debruçados há mais de um ano em desenvolver um produto chamado Prisma Cidades, que tem a proposta de escalar possibilidades para os governantes, para a gestão pública, do prefeito, que era o mecânico, o sapateiro, que não tem estrutura, ao prefeito que foi formado na FGV. A gente está se debruçando em tecnologia, mas para trazer isso de forma acessível. Já existe o diagnóstico, quando fizemos a especialização, a expansão em ESG para municípios, e estamos, então, a partir disso, desenvolvendo. A Equilibrium permanece, tá, gente? Aos empresários aqui, que quiserem implementar suas soluções ESG, cadeia de fornecedores, avaliar riscos, nós permanecemos no nicho, mas precisamos discutir cidade, precisamos discutir coletivo, e, por isso, a importância desse painel. Eu agradeço bastante. Obrigado. Só fazer um anúncio aqui rapidinho. Tem um carro estacionado na porta do restaurante impedindo a passagem. A placa é uma Mercedes preta FFF 0F55. Por favor, o proprietário pudesse ir lá tirar esse carro para poder resolver lá o problema de quem lá do restaurante. Vou passar a palavra agora aqui para a Thaís, que vai falar. E fica à vontade, Thaís. Muito bom dia a todas as pessoas. É um prazer estar aqui. Agradeço a iniciativa do evento e agradeço a presença também de quem está aqui na mesa comigo. Eu sou Thaís Ferreira, petropolitana, e hoje estou à frente da operação do Serratec, o Parque Tecnológico da região serrana, uma iniciativa que tem quase 7 anos, mas ela também é um processo de amadurecimento de uma jornada que o Verli até já comentou aqui do Petrópolis Tecnópolis, né, de esforços em Petrópolis para o desenvolvimento tecnológico como uma potência, né, para além da vocação. E quando a gente se constituiu, né, como instituição, a gente também já pensou para além de Petrópolis, como que a gente consegue colaborar em sinergia com o território da região serrana. E falar sobre cidades inteligentes, sustentabilidade e resiliência, eu estou num lugar de fala muito relativamente confortável, porque cidades inteligentes se conecta muito com a área de tecnologia, embora concordo 100% que não é só sobre isso, mas a minha jornada profissional, ela se baseia na sustentabilidade, na comunicação e na regeneração. Então, eu ligo muito isso. Resiliência tem muito a ver com a nossa região, né? Claro que resiliência não é só sobre efeitos das crises climáticas, mas é muito sobre isso também. E aí vai num lugar que eu gostaria de destacar, né? Um parque tecnológico é um projeto de longo prazo. Por que eu estou falando do parque tecnológico? Porque é o meu lugar onde eu posso contribuir mais e onde eu também fui convidada para estar aqui hoje com vocês. É um projeto de longo prazo. E quando eu fui convidada, né, para conduzir essa jornada junto com o setor produtivo, nós somos uma instituição sem fins lucrativos, né, de gestão privada e de interesse público. A gente é um arranjo produtivo de empresas da área de tecnologia interessada no desenvolvimento territorial e no aporte de soluções tecnológicas e também na conexão do ecossistema. Então, hoje, as empresas que estão no Serratec atendem a mais de 80 países no mundo a partir das suas competências. Mas a gente tem um compromisso que vai além
de como esse arranjo produtivo atua. Né? A gente tem trabalhado muito, e aí, né, Felipe? O Felipe é um parceiro muito estratégico, através do Cefet e várias outras instituições. Como que a gente entende essa potência do ponto de vista econômico e como é que isso gera valor para esse território? E aí eu falo, nesse sentido, de cidades inteligentes. Sem dúvida, a tecnologia é um instrumento sine qua non para que a gente avance para sociedades mais estruturadas. Mas cidades inteligentes não é a gente olhar necessariamente a solução tecnológica e, de uma maneira estrangeirista, trazer para colocar dentro do nosso território. É muito mais sobre onde estão as potências, onde tem vida acontecendo, onde a gente vive. Quais são os nossos problemas? Quais são as nossas potências? E como que a gente vai gerar inteligência e valor a partir disso, para as pessoas que moram naqueles territórios. Né? Quando você fala, Marcelo, sobre a gestão pública ter uma mentalidade muito encurtada, né? Isso realmente é um problema cultural sério que a gente tem. E como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso com a coletividade. Né? Na abertura, falaram sobre o associativismo, né? Sobre isso. É muito ruim a gente ver uma ponte sendo construída até a metade, e, em vez da gente construir a outra metade, a gente derrubar a metade que foi feita. Né? Então, assim, a gente não liga nada a lugar nenhum, nunca. E a gente está sempre correndo atrás da mesma, né, do rabo, da mesma estrutura. E aí, eu acho que a gente precisa ter coragem e confiança, né? Conectando com a fala do Verli anteriormente, porque a confiança ela é fundamental para a gente avançar na agenda. E a coragem de mudar. E, na verdade, são as pessoas que fazem a mudança. As pessoas estão nas instituições. Então, se eu chegar lá na Lu, olha, tenho aqui um projeto, Fiorini, temos um projeto, né? Felipe, temos um projeto, Rodrigo, temos um projeto, ou vice-versa. Né? Como é que a gente se apoia e a gente constrói confiança para a gente avançar nos projetos? Porque eles não são de curto prazo. Cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes não tem nada de curto prazo nessa agenda. Nada. Então, a gente precisa apoiar onde tem vida acontecendo. Se a gente é empresa, a empresa não escala se não houver ambiente. A pesquisa não aplica se não houver a conexão com os setores produtivos. O governo não avança se ele não perceber onde estão os desafios dos setores produtivos e organizados na cidade. Então, a gente, como um parque tecnológico, e essa é muito a minha visão, a visão da nossa diretoria, a visão do nosso grupo, como que a gente, como instituição, parque tecnológico, pode conectar com outros atores, gerar valor, onde que o que a gente oferece faz sentido para o Cefet, para o Sebrae e vice-versa, para a CEP, para o empresariado, e como que esse grupo também pode conectar com a gente. Então, entregando aqui, devolvendo para você, Fiorini, um parque tecnológico não é um prédio, né? Ele é um projeto de longo prazo. E onde a ideia de um parque tecnológico conecta a cada projeto, negócio, propósito das pessoas que estão aqui e trazem. Então, é sobre isso que a gente tem que falar. Como é que a gente conversa? Aí tem que ter planejamento e tem que ter a coletividade, porque outro dia, e soluções baseadas na natureza. Outro dia eu vi uma cena muito incrível de umas formigas transpondo um córrego, bem pequenininho. Elas se reuniram, corpo a corpo, fizeram uma ponte para as outras passarem por cima. E aí a gente chega do outro lado. Te devolvo. Ótimo. Acho que você tocou no ponto principal. Eu acho que quando você fala em coletividade, eu falo um pouquinho em governança, né? Que eu acho que esse que é a grande questão. E um pouco da questão da vaidade que a gente acaba tendo. Quando você fala em instituições,
e a gente estava conversando ali há pouco, tem muitas instituições nossas aqui que não estão aqui hoje, né? E aí entra essa história um pouco da vaidade de cada um, de cada instituição e de cada membro, né? De se despir disso e a gente poder realmente construir isso em coletividade. Se a gente não tiver todas as instituições, inclusive o poder público, né? Que ele não é o principal, ele é um ator dessa governança. E eu vi isso, em 2018, eu fui convidado a ir a Maringá e participar de uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. Lá esse conselho é formado pela entidade, pela sociedade civil e o município tem um assento. Então, esse conselho, essas pessoas ali pensam a cidade e determinam, e o poder público acata e vai junto com isso. Então, você vê ali, de fato, uma cidade sendo gerida da maneira que tem que ser, e as coisas andam para frente, né? Você determina que uma determinada área vai crescer e ali você vai ter determinados tipos de empreendimento, etc, etc. E aí aquela coisa vai caminhando com sentido, né? Com planejamento, que é o que a gente não vê na nossa cidade nos últimos 20, 30 anos. Zero de planejamento, né? E sempre apagando incêndios, sempre consertando, né, os erros. E os erros continuam se repetindo. As tragédias, né, quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala é resiliente, a gente é resiliente. Quantas tragédias a gente já viveu, a gente está aqui até hoje. Todo mundo ainda está com seus negócios abertos, trabalhando com dificuldade. Aí vem o prefeito fala da AGRIO, que prorrogou, mas até quando vai prorrogar? Quer dizer, até quando a gente vai ter condição de respirar novamente e ter capacidade de voltar nossas atividades plenamente? Né? Ficar pendurado no empréstimo que vai prorrogando. Quer dizer, isso não é legal, isso não é uma coisa boa, nem é uma coisa positiva. Mas eu acho que é um pouco disso, né? Um pouco da questão da governança. A gente precisa se despir, todo mundo, e criar essa governança e começar a pensar para frente, para 5, para 10, para 20 anos. A gente vê municípios falando a cidade de 2030, a gente não consegue pensar na cidade de 2026. Né? A gente não consegue ver o dia a dia. A gente tem problemas do dia a dia que a gente não consegue resolver. Então, isso é muito complicado. Felipe, quer falar um pouquinho? Obrigado, Marcelo. Eu sou Felipe Henrique, diretor do Cefet RJ aqui no Campus Petrópolis, né? Fico muito feliz de estar aqui nesse painel representando o Cefet e, de alguma maneira, representando a academia nesse evento, que é um evento majoritariamente empresarial, mas eu acho que é muito importante nós termos cada vez mais essa colaboração, e aí eu acho que as coisas estão todas convergindo para colaboração, parceria entre as empresas, o empresariado, a indústria e a academia. Aí o Rodrigo aqui do CREA sabe muito bem disso. Quando a gente consegue reunir esses setores, a gente consegue aplicar o que a gente estuda e desenvolve na academia para resolver problemas reais na nossa cidade. E eu fico muito feliz de estar aqui nessa manhã com os professores aqui do Cefet, e logo à frente dos professores, ela não vai ficar envergonhada, mas eu vou falar que a gente tem uma ex-aluna do Cefet aqui, que hoje trabalha no Serratec, que é a Rafa, técnica em telecomunicações. Então, isso é bacana, porque a gente vê que como a gente gera mão de obra para a nossa cidade. Isso é um tema que a gente tem falado em vários eventos que a gente participa, de que muitas vezes, Marcelo, a gente é lógico, a gente gera muita mão de obra aqui. Lá no Cefet nós temos um curso técnico, 4 cursos de graduação, uma pós-graduação, e muitos desses talentos acabam saindo de Petrópolis, saindo do país. Eu sei que o mercado é competitivo, mas cada vez mais a gente tem que criar a estrutura para que nossos talentos fiquem aqui com a gente. Isso é muito importante. Então, assim, essa parceria academia e empresa, indústria, é fundamental para que a gente possa pensar inteligentemente as nossas cidades, né? E aí, eu escutei a Thaís falando, e eu vou citar ela aqui. Um dia eu estava no meu gabinete lá de tarde, e aí toco o meu telefone, e quando eu olho assim, Thaís, aí não pode não atender, né? Então, oi Thaís, tudo bem? Aí ela, ô Felipe, olha só, a gente está com uma ideia aqui de fazer um projeto, né, envolvendo várias instituições.
Aí tem o LNCC, tem a UF, tem o Cefet, tem a FAETERJ, tem tantas outras instituições. E aí a outra coisa que eu também nunca posso dizer não para a Thaís, que ela topa participar, lógico, eu topo participar. Então a gente escreveu um projeto em colaboração e nasceu o Meninas STEM, que é um projeto assim, de muita visibilidade na nossa cidade, que tem a ver com ensinar, levar para as escolas do nosso município o letramento digital, a computação, o pensamento computacional, né, toda essa parte do STEM, que é importante para as meninas. Não só para as meninas, mas majoritariamente para as meninas. E é um projeto de sucesso, e isso, para mim, é uma coisa muito estratégica em termos de cidades inteligentes, porque mostra como que a gente consegue reunir diversos atores, como que a gente consegue reunir as instituições da nossa cidade. E aí, quando a gente... É lógico que quem movimenta as coisas somos nós, né? Somos as pessoas. Mas quando a gente consegue, de alguma maneira, institucionalizar as coisas, quer dizer, o Cefet RJ está ligado ao Serratec, está ligado à UF Petrópolis, está ligado à CEP, a gente tem parcerias com a CEP, a gente talvez consiga vencer um pouco essa barreira do curto prazo, porque as instituições estão amarradas formalmente. Então, daqui a pouco não serei eu mais o diretor do Cefet, mas a gente vai continuar com os projetos, porque as instituições estão ligadas. Então, e tem a ver com a governança que o Marcelo está falando. Então, eu acho que, e assim, eu vejo que a gente tem avançado muito aqui em Petrópolis, nesses temas, né? No sábado, eu e a Luciana estivemos juntos nesse painel aí, conferência dos ODS aqui na cidade, pensando estratégias, né, não só para a cidade, mas para o país. Então, Marcelo, eu acho que é importante essa questão da gente estar conectado e da gente unir a academia com a indústria, para que a gente possa pensar soluções. E eu sei que muitos de nós têm soluções para cidades inteligentes. Eu sei que a CEP Hub, por exemplo, junto com o Serratec, tem lá começou um mapeamento de indicadores, de diversos parâmetros. Então, nós temos individualmente diversas projetos, iniciativas tecnológicas, né, para ajudar a cidade a resolver seus problemas. Mas quando a gente se une institucionalmente, e aí eu estou olhando para o Samir, aqui, nosso secretário de Desenvolvimento, com o projeto Petrópolis Cidade Universitária, também muito importante, para que a gente possa realmente unir as nossas instituições junto do poder público e pensar, de fato, estrategicamente, como que a gente otimiza os nossos recursos e transforma a nossa cidade em cidade inteligente e sustentável e resiliente, é claro. Obrigado, Marcelo. Muito bom, muito bom. Ótimas colocações. Isso vai de encontro, acho que foi o Verli que falou da quádrupla hélice que a gente tem aqui em Petrópolis. A gente tem isso tudo aqui em Petrópolis, né? Agora é só realmente a gente criar, colocar todo mundo junto. Né? Obviamente que você falou bem do Samir aqui, nosso secretário de Desenvolvimento, é um ator fundamental nesse processo, né? Tem que estar envolvido, tem que estar participando, né? A gente não pode fazer nada sem pensar no poder público, que acaba que ele que executa, né? Principalmente, né, nessa questão das cidades inteligentes, é o poder público que vai executar, não somos nós, né? Enfim, mas é isso. Vamos ouvir o Rodrigo agora. Bom, Marcelo, acho que no início lá da sua colocação, na gênese aí da pergunta, da colocação sua, eu queria elaborar um pouquinho só rapidamente, porque o nosso tempo está acabando. Tem realmente nós falamos aqui de governança, mas nós falamos aqui essencialmente de mudança de cultura, né? Aliás, o evento todo está falando de questões culturais, né? Que a gente precisa mudar a cultura de fazer, de convergir, né? de aproximar as instituições para um objetivo estratégico comum. E cidades inteligentes, sustentabilidade, resiliência passa por isso. Eu tenho discutido, eu sou urbanista de formação. Eu tenho discutido assim a possibilidade, a gente tem elaborado lá no CREA a possibilidade de a gente estar dentre as estratégias de disponibilizar dados estratégicos, né, das atividades da engenharia, né, para setores
privados e públicos, a gente mapear também que qualidade técnica o gestor público municipal tem. Então, assim, o que eu acho assim, que o Petropolitano deveria exigir dos próximos candidatos, e você falou de curto prazo do gestor, assim, aquele candidato que apresenta uma Petrópolis 2050, esse cara tem que dar atenção para esse cara, não um cara que está apresentando um projeto para daqui a 4 anos, é o cara que está apresentando um projeto para daqui a 40 anos, 30 anos, né? Então, tem uma visão de estadista, assim, de longo prazo. Acho que o gestor público precisa mudar a cultura. Acho que a sociedade civil tem que empurrar, né, a classe política para isso. A gente tem que dizer, ó, não, o caminho é esse, se não for isso, está fora, tem que ser outro. A gente tem que ajudar a formar opinião, né, na sociedade sobre isso. Então, acho que tem uma camada de cidades inteligentes, é claro, tem a camada de tecnologia, né, a camada de mapeamento, de dados, de informações, e tem a camada de governança, né, que foi falado aqui no início, que acho que é o que falta. E, assim, eu queria ser tão específico mais uma vez. Assim, tem essa história de projetos, né? Os municípios não têm projetos, não tem nem quadro técnico próprio para elaborar projetos. Então, está aqui uma projetista que estudou a área ambiental e de saneamento, que né, se queixa corretamente de que participou e elaborou poucos projetos na área pública. E deveria ter um banco de... Todas as cidades deveriam ter um banco de projetos públicos, seja de quadro próprio, quadro técnico próprio, do seu quadro técnico de engenheiros, né? Então, a gente queria, por exemplo, mapear nos municípios qual o percentual de engenheiros que tem sobre população, engenheiros ou médicos ou qualquer área que a gente quiser trabalhar, da população. Não estou dizendo que... política pública se faz só com graduados, não é isso. Mas, se a gente quer falar de qualidade de cidade, de ambiente construído, não dá para você falar isso sem uma base de engenharia, de arquitetura, de urbanismo, de ciência. Então, assim, qual é a qualidade técnica do quadro técnico municipal? Vamos mapear isso no estado todo, vamos criar um ranking, até para a população saber, e o CREA criar um ranking de como é que determinado município trabalha seus projetos, trabalha a qualidade das suas contratações. Será que contrata baseado em projeto? É eficiente o gasto daquele município em projeto? Então, assim, a gente fala de cidade, tem essa camada para mim que é de projetos de engenharia, que se não tiver, não adianta. E aí parte do planejamento, né? A primeira coisa é qual é a cidade que a gente quer. Existem instrumentos institucionais. O plano diretor é um instrumento colocado na Constituição de 88, que virou meio que uma panaceia. Alguns municípios seguem, outros não seguem. A população não sabe nem quando é que é a revisão do plano diretor, nem sei quando é que é o de Petrópolis, né? Mas a cada 10 anos, em tese, Petrópolis tem mais de 100 mil habitantes, deveria estar revendo o seu plano diretor, que é um caminho, né, geral, genérico, diretrizes, e a partir disso, qual é o planejamento que se quer. Outro dia a gente foi provocado lá no CREA, aqui do lado do pessoal de Teresópolis, a sociedade se organizou, mexeu com o Ministério Público, que a Câmara de Vereadores aprovou uma lei complementar autorizando ali no alto, o gabarito para 20 pavimentos, completamente fora do que está no plano diretor, completamente fora de tudo. Aí nos provocaram o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a gente fez uma carta, mandamos para o prefeito, presidente da Câmara e para o Ministério Público. Isso aí está errado por isso, não tem discussão, não tem plano de nada para poder liberar e autorizar, assim, na canetada, um empreendimento de 20 pavimentos, nada a ver com a sua micro-região, com a questão da mobilidade, com a questão... você tem problemas também lá de encostas, né, problemas geotécnicos. Enfim, então, é nesse caos que a sociedade, às vezes, vive. E acho que cabe a nós, instituições, né, organizar um pouco e botar a bola no chão para poder a gente partir para um conceito de cidade, né, inteligente, com sustentabilidade e resiliência de longo prazo. Eu acho que foi perfeita a sua colocação inicial, já estava ali a inteligência na gênese da colocação, mas era só para complementar. Não, você falou, só para finalizar, né, a gente já está ali, já está pitando o fim aqui há um tempão, mas o papo está bom, a gente vai esticando um pouquinho, daqui a pouco eles mandam a gente sair do palco. Mas só para complementar, esse exemplo que você deu de Teresópolis é o casuísmo. Petrópolis tem um negócio chamado CRPD, é Conselho de Revisional do Plano Diretor. Isso é constante. Petrópolis não tem um plano diretor, não tem um direcionamento. Então, a cidade é essa colcha de retalho que a gente vê, né? Esse casuísmo, porque são vereadores que fazem parte desse conselho, que votam de forma casuística, porque o vereador ele advoga para alguém, né? Ou para uma região, ou para uma pessoa, muitas vezes. A prefeitura também faz isso. Então, a gente acaba vendo a cidade nesse problema. E o que aconteceu em Teresópolis é um exemplo típico, né? O cara foi lá e mudou o gabarito de uma área que não poderia. Quer dizer, aí a sociedade civil
falou, não, peraí, para com isso. Aí vocês já estão extrapolando, né? Uma coisa é o cara fazer um negócio ali um pouquinho fora, o outro faz um outro ali, e a gente vai criando essa horrorosa colcha de retalhos, né? E as pessoas às vezes perguntam, poxa, Gramado, né? Por que Gramado conseguiu fazer o que fez, chegar onde chegou? Né? E alguns anos atrás eu tive o prazer de conhecer e conviver um pouco com o Pedro Bertolucci, que foi o prefeito por 4 ou 5 mandatos em Gramado, e foi quem construiu o Case Gramado. Uma das coisas que ele me disse, que a primeira coisa que ele fez, plano diretor. Segunda coisa, fiscalizar, com mão de ferro. O cara construiu, manda demolir. O cara está fora, está na área de encosta, manda demolir. O cara está fora, manda demolir. Aqui nunca se fez isso. Nunca, nos últimos 20, 30 anos, nunca se fez isso. Você viu ali no Alto da Serra, né, aquilo que caiu em 22, aquilo está interditado há 20 anos. E os caras foram lá e ainda deram emissão de posse de uma área que estava fadada a cair e morreu um monte de gente. E foi o que aconteceu. Quer dizer, como é que a gente convive com isso nas cidades? Como é que a cidade quer ser inteligente dessa forma? Né? Só complementando o que você falou, que foi um ponto muito importante, eu acho que é isso. Né? Aí é a nossa responsabilidade, como entidades, como sociedade civil realmente organizada, a gente tomar a frente desse processo e não deixar mais os governos cobrar dos caras realmente e impedir que eles façam isso, porque eles fazem isso reiteradas vezes, seja governo de esquerda, de direita, do centro, não, o que vier, todos fazem a mesma coisa e querem resultado diferente. Faz a mesma coisa, quer resultado diferente. Eu falava, eu trabalhei com 2 prefeitos. Se você fizer a mesma coisa, não tem outro resultado para dar. Tenta diferente, pelo menos alguma coisa diferente vai acontecer. Eles querem fazer a mesma coisa e só por fato de ser ele, uma outra pessoa, que vai acontecer algo diferente. Não acontece. E a gente vê a cidade nesse estado que está hoje por causa disso. Sucessão de erros e maus governos que vem arrastando esse processo pelo longo da vida. E a gente está aí, na situação que a gente está hoje. Por favor. Para finalizar, eu fiquei pensando ontem a respeito de um resumo que a gente pudesse pensar em governança aplicada ao município, a participação, e aí o sistema institucionalizado de decisão precisa estar estruturado em formatos diagnósticos e comitês de intersetores, e aí com perguntas corajosas, né? A Thaís falou de coragem. Gente, se a gente não se posicionar em perguntas corajosas, em respostas responsáveis, verdadeiras, honestas a respeito do território que nós queremos construir, e, a partir disso, um comprometimento de ações responsáveis e contínuas, nós não vamos sair do lugar. Então, quando se fala muitos diagnósticos, avaliação, a gente tem um monte de papel. Como a gente organiza isso? A gente precisa de pipeline de projetos, a gente precisa olhar programas e projetos que não podem estar sobrepostos, e isso só com um comitê organizado. E aí, inicialmente, na minha inocência, eu pensava num comitê só para a gestão pública, e observando e vivendo mais de perto com a realidade que temos hoje, esse ecossistema que está, que bom, acontecendo na cidade, você começa a pensar, e essa foi a provocação do final do ESG Serra Summit. Lá nós tínhamos, né, gestão pública, iniciativa privada e tal, um comitê que perpasse a gestão pública, mas que tem interesse institucionalizado, como o Felipe falou, e poder de decisão. E não é para mais um comitê, é para quem está realmente organizando, para a gente ter pipeline de projetos de um município, um projeto de município para frente. É isso que a gente tem procurado junto, aprendendo com tanta gente boa, a trabalhar e avançar. Obrigada, viu? Thaís, quer concluir? Isso são as considerações finais, né? Tá bom. Nessa linha, eu estava até conversando com o Felipe aqui sobre a importância de Petrópolis ter uma aliança formalizada com atribuições das instituições, onde a gente tenha visibilidade do que todas as instituições estão fazendo e compromissos com planejamento e uma governança integrada para a gente não redundar esforços e colaborar, né? Tem alguns territórios já fazendo esse processo de aliança. Isso pode ser um caminho importante, né? Porque a gente cria sinergias. Foi muito bom ouvir o Felipe, porque a gente tem que acreditar na inteligência coletiva. Ele falou de um projeto que a gente tem um carinho muito grande, né? Claro que todas as instituições aqui desenvolvem vários projetos. Eu queria
sinalizar para vocês que a gente está lançando agora o nosso primeiro relatório de sustentabilidade baseado no... a gente se comprometeu com o Pacto Global e isso está ajudando muito a gente a amadurecer do ponto de vista da nossa governança interna e também entregar para a sociedade nossos indicadores e nossos compromissos. Então, uma coisa que vai estar disponível num curto prazo, a gente tem um compromisso muito importante com o impacto territorial, o Meninas STEM, o nosso programa de qualificação de talentos também para a retenção dessas pessoas no território, para o desenvolvimento do setor produtivo, a partir da disponibilidade de profissionais qualificados. A gente tem um programa de associativismo também, seguindo essa linha da coletividade, com o compromisso, né, de desenvolver o setor produtivo. E a gente também está gestando um Tech Summit, que é um evento anual que a gente faz, e nessa linha, até ouvindo muito aí do que reverbera no território, o SEBRAE também está trazendo, que é cidades inteligentes, sustentáveis, resilientes e inclusivas, vai ser o tema do nosso Tech Summit de agosto. E queria me colocar sempre à disposição do SEBRAE e dos parceiros, né? Agradecer ao SEBRAE por esse evento e seguirmos em frente à disposição do diálogo para todas as pessoas que estão presentes. Obrigada. Bom, a gente já tem que terminar, né? Então, agradecer a todos aqui, agradecer aos nossos panelistas aqui, muito obrigado, agradecer a todos vocês por nos escutarem. Vamos para o próximo, né? Que a Mariana já está ali olhando para mim. Muito obrigada. Muito obrigada a todos os participantes. Obrigada, Marcelo Fiorini. Obrigada, Felipe Henriques, Thaís Ferreira, Luciane Oliveira, Rodrigo Machado. Uma foto oficial agora para a gente fechar. Nosso bravo Bernardo deve estar chegando aí para a gente fazer a foto oficial desse painel que trouxe reflexões importantíssimas para Petrópolis, para a região serrana, para o estado do Rio de Janeiro como um todo.